Fala galera do segundo ano, beleza? Bom, como prometido na mensagem via WPensar, no nosso vídeo de hoje, a gente na verdade vai discutir um pouquinho sobre os princípios da óptica geométrica, relembrar esses princípios e discutir um pouquinho lá, novamente, também com o intuito de revisar a reflexão da luz, as leis que regem a reflexão da luz. Bom, no caso lá dos princípios da óptica geométrica, lembrem-se que são três. O princípio da propagação retilínea da luz, que diz pra gente que em meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta, beleza? O outro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos, que diz o seguinte, que quando eu tenho dois ou mais raios e esses raios se cruzam ou se interceptam, após a interceptação ou cruzamento, cada raio luminoso continua a sua trajetória sem que interfira nas características do outro raio, beleza? Esse princípio ele tem origem, na verdade, a um princípio que vem lá da física ondulatória, que a gente vai ver mais à frente. E o terceiro princípio básico da óptica geométrica é o chamado princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Lembre-se que esse princípio diz que quando eu permuto a fonte e o observador, ou o observador e a fonte, o que acontece? O caminho óptico percorrido pelo raio luminoso continua sendo o mesmo, beleza? Quando a gente discute a óptica geométrica e vai falar de fenômenos ópticos como reflexão e refração da luz, é importante a gente comentar um outro princípio, que é o chamado princípio de Fermat, também conhecido como princípio do tempo mínimo. Bom, vou dedicar um vídeo exclusivo para o princípio de Fermat, pela sua extrema importância. Mas, em linhas gerais, o princípio de Fermat diz que o caminho óptico ou a trajetória percorrida pelo raio luminoso vai ser sempre aquela que tenha o menor tempo possível. A gente sabe que em meios homogêneos e transparentes, a distância menor, entre dois pontos é uma linha reta. Então, observe que o princípio de Fermat ele reforça o princípio da propagação retilínea da luz. E como eu disse, me permite explicar as leis da reflexão e da refração, beleza? Bom, falando em reflexão da luz, vamos lembrar um pouquinho, A gente definiu como sendo o fenômeno da reflexão quando eu tenho um raio luminoso, esse raio luminoso incide sobre uma superfície e continua se propagando no mesmo meio de origem, sem alterar as suas características originais. E eu pedi para que você atentasse o seguinte, que a principal característica original que não é mudada no caso da reflexão da luz é a sua velocidade de propagação. Então o raio luminoso vem com a sua velocidade, incide sobre a superfície de separação entre dois meios e continua se propagando no mesmo meio com as mesmas características, beleza? E a gente também diferenciou a reflexão difusa, também conhecida como reflexão irregular, que é quando eu tenho uma superfície áspera, rugosa, de uma reflexão regular, que é quando eu tenho lá uma superfície lisa, polida. Essa reflexão regular, ela também é conhecida como reflexão especular. E é por isso que a gente vai dar uma atenção melhor a ela, porque o nosso próximo tema vai ser espelhos planos, onde as leis da reflexão especular ou reflexão regular vão ser de extrema importância. Então a primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, esses caras são coplanares. E lembrando o que é coplanar? Está contido no mesmo plano. Beleza? A segunda lei diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles têm que ser iguais. Beleza? Bom, observe que aqui no meu desenho eu tenho um outro ângulozinho, que é o ângulo θ. Observe que esse ângulo θ, ele é um ângulo formado entre o raio, seja ele incidente ou refletido, e a minha superfície. Observe que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são os ângulos definidos entre os raios e a reta normal. No caso do ângulo de incidência, o raio incidente é a reta normal. No caso do ângulo de reflexão, entre a reta normal e o raio refletido. E também é importante a gente lembrar o seguinte, Rθ ou Iθ, esses caras são complementares. O que significa isso? Que quando eu somo o ângulo R ou o ângulo I com o ângulo θ, esses caras têm que dar 90 graus. Beleza? Bom, como eu disse, o nosso próximo assunto vão ser espelhos planos.
E a gente vai discutir formação da imagem e também toda a parte matemática que envolve os espelhos planos, beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.